Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a gente continua aí com as partidas do Mikhail Tal na nossa playlist da Saga dos Campeões do Mundo, de Labordouné a Magnus Carlsen, e a gente tem uma partida sensacional hoje. Estamos falando aqui, estamos no ano de 1956, 4 anos antes do Mikhail Tal se tornar campeão mundial, tirar o título de Mikhail Botvinnik em 1960. Então 4 anos antes, Mikhail Tal aqui deve ter 19 anos de idade. E ele está jogando contra Alexander Kazimirovich Tolush. É um soviético, é um grande mestre, tá bom? E ele é um dos mentores do Boris Spassky, que viria a se tornar um dos campeões mundiais. Tá? Então é o mentor dele. Vocês imaginam o nível de força, né, desse grande mestre. Com certeza alguém de nível fortíssimo. E o Mikhail Tal então está de brancas aqui, o garoto Mikhail Tal de 19 anos, mago de Riga, e ele abre a partida aqui com E4, temos C5 pelo Tolush, já sabemos que será uma partida interessante, né? Mais uma siciliana aí, o Mikhail Tal de brancas. Cavalo em F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3 e aqui A6, indo para a variante Najdorf, portanto da defesa siciliana. Bispo G5, e aqui E6, e aqui o lance assinatura do Mikhail Tal contra a Najdorf. Ele jogava muito esse sistema aí com F4. Dama B6, indo para essa variante aqui do peão envenenado, né? Muitas vezes as brancas deixam aí o peão de B2, tá? Defendem, claro, primeiro o cavalo aqui com Dama D2, né? Defendendo aqui o cavalo de C3 e deixam o peão aí de B2 para tentar colocar a dama numa situação complicada. Vamos ver o Tal então jogando a variante do peão envenenado aí da defesa siciliana. Ele joga com dama D2, portanto protegendo já aqui o cavalo de C3 e deixando aqui o peão de B2, o peão envenenado. A dama toma B2 e aqui o Alexander Kazimirovich Tolush aceita o peão envenenado e vamos ver se esse peão tem veneno mesmo. Torre B1 atacando a dama. E agora, como esse cavalo está defendido, né, não tem mais dama por C3, esses peões estão muito bem defendidos. Aqui a única casa que sobrou para a dama foi aqui em A3. Dama em A3 foi jogado. E agora E5. Mikhail Tal se aproveita aí da sua velocidade de desenvolvimento, né, maior e vai tentando abrir a posição. E5. D toma E5, F toma E5. O cavalo aqui está atacado. O cavalo de F vem para D7. Esse cavalo recuando e atacando aqui em E5. E aqui o que jogar, né? E o Mikhail Tal já começa a criar loucuras aqui no tabuleiro com o cavalo em E4. E a partida já começa a ficar interessante. Porque aqui ele está deixando mais um peão aqui em A2. Né? Ele está deixando aqui um peão aqui em E5. Não foi o lance jogado. Tá? Mas cavalo toma aqui em E5 levaria a uma derrota imediatamente. Eu já conto como. Tá? Mas a partida seguiu então com dama toma em A2. E agora o lance torre B3. Olha que lance sensacional aqui do Mikhail Tal. Tentando realmente fechar aqui. Essa dama não pode voltar mais para a partida. Tá ficando com poucas casas aí essa dama. E a torre aqui está numa fileira bem ativa, né? Ela vai poder ir para qualquer lugar aqui. Inclusive vir para a coluna F aqui fazer alguns ataques. Então torre B3 é um lance interessantíssimo aqui do Mikhail Tal, né? E agora depois de dama em A1 cheque. O rei então vem para F2 e aqui dama em A4. Essa dama está tentando encontrar aí rotas de fuga, né? A única casa que sobrou por enquanto aqui é a casa de A4. E agora um lance sensacional aqui do Mikhail Tal, realmente criando muita confusão no tabuleiro, com o bispo B5 aí atacando a dama e aqui realmente tentando punir aí, né? Tentando justificar o peão envenenado, né? Agora essa dama realmente não tem para onde ir, né? Não tem nenhuma casa. As pretas não tem nada a fazer a não ser capturar aqui. É um lance forçado, né? Essa dama não tem. Pode olhar aqui, não tem nenhuma casa realmente, né? Teria aqui a casa de A2, né? Você pode estar falando. Mas aí aqui depois de dama C3, ó, fica complicado, né? Vai perder essa dama aí. Então uma posição delicadíssima aqui pro Alexander, né? O bispo tá atacando aí. Olha que situação bonita, né? Depois eu vou mostrar para vocês aquela continuação com o cavalo toma em 5, tá, gente? No final da partida. Bispo B5 então foi jogado, atacando a dama, não resta nada aí a não ser capturar o bispo. E agora cavalo toma aqui em B5. Né? E esse cavalo é muito forte, ele está mirando aqui casas como D6, C7.
né? Uma atividade muito grande aqui para as peças do Mikhail Tal. Por uma peça, né? Pelo sacrifício aí de uma peça menor. E um peão, no caso, também. F6 foi jogado. E aí, depois de E toma em F6, G toma em F6, o bispo agora do Mikhail Tal está atacado. O cavalo do Mikhail Tal também está atacado. E ele tem que defender aí uma dessas peças, né? E ele resolve defender o cavalo, jogando torre aqui em E1. A torre defendendo o cavalo, deixando aqui o bispo em G5. E já, então, entregando uma segunda peça menor, né? De bandeja aí para o Alexander. Mas não é tão fácil assim tomar uma decisão nessa posição de negras. Até se você quiser dar pausa e tentar encontrar algum que você jogaria de pretas aí, é muito difícil de achar um lance aí. Tá bom? Uma posição extremamente complexa, extremamente complicada aqui, né? Muitos perigos, do jeito que o Mikhail Tal gosta. Ele vai criando caos, ele vai criando complicação, né? E é o jeito que ele gosta de jogar isso daqui. E é muito difícil realmente. Se capturar, aqui não foi o lance jogado, mas se capturar o bispo, as brancas ficam muito bem aqui com o cavalo C7, né? E aí, pelo preço de duas peças, vale muito a pena, porque o rei está muito exposto. Ó. Rei D8, cavalo toma em E6, cheque. Olha a situação, rei E8, cavalo G7, cheque, rei D8, dama entrando aqui em G5, ó, com cheque. Rei C7, dama F4, rei D8, cavalo E6. Olha que sequência forçada aqui. E aqui os computadores já dão mate em 10, tá? Sequência forçada de vitória para as brancas. Então o sacrifício do Tal é muito bem fundamentado aí. Uma posição perigosa aqui para as negras, tá? Vamos continuar aqui a sequência de mate, ó, só para ilustrar. As pretas aí tentam trocar as peças, mas não dá mais. Ó. Cavalo F6 dando cheque. A dama tá cravada, ó, rei D8. Cavalo F7, cheque. A posição é muito poderosa realmente. Mais uma vez, a dama tá cravada, não pode capturar o cavalo. Cheque, rei E8, torre toma, e aí sim, partindo aqui para uma sequência aqui de checkmate, né? Aqui teria que só entregar as peças e aguardar aí pelo checkmate. Dama toma F8 seria checkmate, né? Então, olha que posição difícil, né, gente? Depois aqui de torre E1 do Mikhail Tal, botando fogo aí no tabuleiro, criando confusão, armou o circo aqui, né? Ninguém já tá mais entendendo nada aqui, ou pelo menos o Mikhail Tal, eu acredito que esteja, né? Mas os adversários já não conseguiam entender mais nada numa situação como essa. Torre E1 foi jogado. E aqui ele tenta achar algum lance. É muito difícil de achar qualquer lance. E ele continua aqui com torre A6. Pelo menos trazendo uma defesa aqui para o peão de E6. Que estava sofrendo aí um raio-x. Tentando segurar também um pouquinho aqui a casa de D6. Enfim, tentando alguma coisa, né? E a partida segue então com bispo também F6. Cavalo também F6. Cavalo também F6 com cheque. Rei F7. E agora, olha só quem vai vir para a partida aqui, ó, aquela torre lá que estava em B3, vem agora aqui para F3, deixando mais uma peça, mais uma vez o Mikhail Tal criando complicações aqui, né, armando o circo aqui, né? Não dá agora realmente para as negras capturarem aqui esse cavalo, simplesmente aqui cavalo D5 abriria um cheque descoberto, e aí depois de cavalo de rei 8, o cavalo viria para C7 e daria um ataque em todo mundo, né? E essa posição seria completamente vencedora já aqui pro Mikhail Tal. Portanto, olha que complicação, né? Torre F3, deixando aqui o cavalo. Todas as peças do Mikhail Tal parecem estar envenenadas, né? Essa não é a variante do peão envenenado, essa é a variante do veneno puro, né? Aqui realmente é muito difícil para as pretas acharem mais uma vez algum lance. Elas continuam aqui com dama H4, é um cheque, rei F1 e aqui E5, né? Então aí abrindo aqui a possibilidade da torre capturar o cavalo, também abrindo para o bispo poder jogar. A partida segue com dama D5, cheque. Rei cobre aqui em E6, atacando a dama. Cavalo D7, abrindo aqui um ataque descoberto, né, dando um cheque no rei, um cheque descoberto. Rei G6. E agora, cavalo toma em E5 com cheque. Rei G7. E aqui, torre G3, dando cheque, né? Agora, a dama do Mikhail Tal está atacada, né? Por isso que aqui o Alexander ele fala o seguinte, bom, eu vou capturar essa torre, né? Uma vez aqui que ele não pode capturar a minha dama, que eu pego a dama dele, né? Então ele captura aí a torre com dama toma em G3, só que o Mikhail Tal não recaptura imediatamente e faz um lance intermediário aqui na posição, com dama toma B7, cheque. E agora essa dama vai cair, né? Não tem mais jeito, é cheque. Cavalo cobre aqui o cheque em D7. E aí o Mikhail Tal, claro, entre capturar aqui a torre ou capturar a dama, ele prefere capturar a dama. H toma em G3, e agora a torre está atacada, ela tem que sair daí. Torre B6, atacando a dama e atacando o cavalo ao mesmo tempo.
E o Mikhail Tal continua tranquilamente aqui com dama C7. Vale dizer que o cavalo aqui está cravado e atacado 2 vezes pela dama e pelo cavalo. Então a posição mais uma vez continua difícil aqui para o Alexander, difícil de achar algum lance aí, né? Bispo C5 foi jogado, tentando trazer a outra torre para o jogo, mas aí depois de cavalo toma aqui em D7. Não capturando aqui em D7, deixando o Mikhail Tal muito bem na partida, mas primeiro aqui com o bispo aqui em C4 cheque. E aí você fala o seguinte, olha, agora o rei não tem para onde ir, olha que complicação, né? As casas estão cortadas, o único lance aqui é a torre 2, é o lance jogado pelo Mikhail Tal, mas nessa posição o Alexander abandona a partida, né? Não tem mais ataque aqui para as negras, muito pelo contrário, né? As brancas estão atacando tudo e mais um pouco aqui, a dama ameaçando todo tipo de descoberto aqui, né? As peças aqui das negras todas atacadas praticamente. E a posição desmoronando aqui para as negras. Não tem o que fazer realmente, né? O melhor que as negras poderiam fazer é tentar capturar, seria aqui, capturar com cheque, né? Aqui não seria bom aqui tomar, né? Você deixaria a torre entrar, a torre entrar aqui em 8, apesar de que já continuaria sendo uma posição vencedora, né? Mas poderia continuar aqui com rei E1, por exemplo. Bispo B4 cheque, agora sim tomando em E2. A torre E6, tá? Uma possível continuação, tá, gente? Só para ilustrar aqui. Mas acho que aqui nem precisa mais, né? Continuar, gente. Aqui, ó, uma dama por 2 torres e aqui 2 peças por um bispo, né? Uma peça limpa a mais, 3 peões contra um peão e um rei totalmente nu aqui no tabuleiro, né? Totalmente desprotegido, inseguro aí na posição. E essa aqui seria uma continuação aqui, vencedora para o Mikhail Tal, para as brancas, né? Dama C4 aqui atacando o bispo, continuaria provavelmente dessa forma. Aqui não tem ataque, tá, para as negras. Aqui o cavalo pode tomar, né? Enfim, não tem realmente o que fazer. Torre D8, por exemplo. Dama D4 com cheque. Enfim, pouco a pouco aqui as brancas vão vencendo aqui, ó. Continuaria aqui, possivelmente dessa forma, né? Aí torre toma em E5, cavalo aqui em C7. A posição vencedora aqui para as brancas. Acho que não precisa continuar, né, gente? Acho que já deu para ver aí a maestria, né? O que o Mikhail Tal causou nessa partida. Ele botou fogo nesse tabuleiro. A posição complicadíssima, né? O caos total instaurado ali na partida. Genialidade total aí do Mikhail Tal. E como é difícil, né, gente? O que eu queria mostrar nessa partida é assim, o como devia ser difícil você jogar contra o Mikhail Tal, porque ele ia criando uma loucura atrás da outra, sacrificava uma peça, deixava a outra e tudo mais, e você ali assim, você tem que achar o melhor lance da posição. É muito difícil de você achar um lance, né? Porque ali existem inúmeros lances candidatos, né? Não existem 1, 2 ou 3 lances candidatos, ali tem 10, e você tem que achar o melhor, é muito difícil, né? Então era muito difícil realmente jogar contra o Mikhail Tal, e ele gostava disso, ele gostava dessa bagunça, né? No tabuleiro. E é completamente genial, né? Preciso, né? Não era uma bagunça capivaresca, né? Não, era uma bagunça muito bem fundamentada, muito bem calculada ali, com genialidade realmente. Um dos jogadores mais incríveis aí da história do xadrez, Mikhail Tal. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!